Vereadora Dilce, eu tenho que gravar. Agora sim, né? Só um minutinho, vereadora Dilce. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declara aberta 60ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Temos 10, não? Não. Aqui tem um Jordão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, não temos. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 59ª sessão ordinária realizada em 1º de julho de 2019, se nenhuma vereador, apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. A ata está aprovada. A presidência convida, nesse momento, a vereadora Ana Rita, vice-presidente dessa casa, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Temos aqui a justificativa de ausência de vereador, da minha ausência ontem, devido a tratamento de saúde. Temos também o projeto de lei ordinária, número 145 de 2019, do vereador Natanael Jordão, que institui o Dia Corrida pela Vida do Paranaguamirim. Projeto de lei complementar 41/2019, que autoriza o Poder Público Municipal a fazer parceria para a colocação de comedouros e bebedouros ou alimentação para animais de rua no município de Joinville. O projeto vem assinado pela vereadora Tânia Larson. Projeto de lei complementar 42/2019, que modifica e acrescenta dispositivos à lei complementar número 7 de 1993. O projeto vem assinado pelo vereador Natanael Jordão. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita. Presidência convida. Tem que chamar a senhora primeiro, os outros não estão. Tudo bem, nem eu também, mas eu vou falar. Tem que falar. A presidência, a pedido do PSC e do PDT, para aguardar o tempo partidário, convida o PROS por um tempo de até 3 minutos. Vereadora Ana Rita. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores aqui presentes, público que nos assiste pessoalmente aqui, pela internet, TV Câmara, a todos, muito boa tarde. Infelizmente, hoje eu vou usar o meu tempo da tribuna para um assunto que eu não gostaria de ter que abordar, mas, infelizmente, temos que abordar, sim, em função de uma entrevista concedida pelo vereador dessa casa, em que ele desrespeitou a todos nós nesse Poder Legislativo, inclusive no momento em que ele afirma que a Câmara só causa confusão. E, no meu entendimento, ele desrespeitou os vereadores do próprio partido e da bancada de oposição, desrespeitou os vereadores da base e desrespeitou os servidores da casa. E eu me senti muito desrespeitada também, porque eu legislo pela cidade. E se precisar, como já aconteceu, mesmo sendo da base, eu derrubo vetos do prefeito que eu não concordo.
Eu já votei contra projetos que vieram do Executivo, com os quais eu não concordo. Eu sigo a minha cabeça. Faço parte da base, sim, mas eu sigo a minha cabeça. E, quanto à minha pessoa, eu também sou tradutora pública juramentada. Muito poucas pessoas conhecem essa profissão. Eu dou fé pública, igual a tabelião. E, para tanto, é preciso apresentar uma série de certidões negativas, provando a sua idoneidade. Então, eu não admito ser chamada de corrupta ou ser chamada de estar comprada dentro dessa casa. Eu estou aqui por uma causa. Eu defendo a causa animal, assim como o vereador Richard defende a segurança pública, vereador Roque, educação, vereador Iracema, assistência social. Então, eu gostaria de saber qual é a causa desse vereador, porque até hoje não vi, né? Qual é a causa específica dele. Esse vereador também afirmou que a Câmara tem funcionários desnecessários. E se realmente houver algum exagero, senhor presidente, eu acho que nós devemos rever isso. Se a Câmara está com funcionários demais, vamos rever, vamos olhar. Só que temos que lembrar que Joinville é uma cidade de 600 mil habitantes. Nossa Câmara tem inúmeros departamentos, 7 a 8. Por exemplo, só o departamento que precisa fazer as compras, né? Ele tem que seguir a lei. E para isso precisa ter advogado, tem que ter analista disso, analista daquilo. Então, como é que você faz uma licitação se você não tem as pessoas capacitadas para tal? Então, se houver exagero de funcionários, acho que temos que rever isso aí, sim, porque eu sou a favor de fazer a coisa pelo certo. E acho que jamais seria possível nós administrarmos a Câmara de Joinville, da maior cidade, com apenas 20 ou 30 funcionários. Isso é piada, né? Isso era lá atrás, em 1988, né, vereador? Antes da Constituição. E eu também acho que, ao invés de denegrir a imagem da Câmara e dos seus funcionários, por que ele não exaltou as nossas competências, como ele fez ao exaltar as competências dos funcionários das suas empresas? Isso ele fez muito bem. É louvável, senhor vereador, fazer a economia circular na qualidade de empresário. É louvável gerar empregos. Mas o senhor não precisa estar na Câmara de Vereadores para fazer isso. Eu gostaria que a técnica rodasse um videozinho bem curtinho agora, para comprovar isso que eu estou falando, por gentileza. Nós estamos trabalhando no Não tem som. Empresarialmente, à tarde na política. Enquanto eu estava lá fora no telefone, eu estava fazendo uma operação. Poderia voltar, por gentileza, técnica? O início não tinha som. Nós estamos trabalhando no período matutino, empresarialmente, à tarde na política. Enquanto eu estava lá fora no telefone, eu estava fazendo uma operação não financeira, comercial. Enquanto eu viajei não para a Suíça, mas para a Espanha e para a França, para fazer negócios. Só nessas últimas 2 semanas eu agreguei mais 900 quartos nos nossos hotéis. Então, aqui nós temos uma prova, que ele fala que de manhã trabalha nas suas empresas e à tarde na Câmara. Mas ele mesmo diz que foi atender uma ligação. Nesse momento, eu não vejo aqui. Ele foi atender uma ligação comercial e que está trazendo mais novos empregos. Eu sou altamente favorável que se traga novos empregos, mas dentro desta casa, este senhor foi eleito para legislar, não para negociar negócios das suas próprias empresas, para gerar lucro para as suas próprias empresas. E eu tenho certeza que quem elegeu esse senhor
o elegeu para que ele legislasse, para que ele pensasse na cidade de Joinville, e não somente nos seus negócios. Então, era isso que eu queria dizer, que eu me sinto... realmente nem sei qual é a palavra que explica isso, porque eu primei a minha vida inteira por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa certa. Para mim não tem meio. É certo ou é errado, é sim ou não. E eu não admito que tenham me incluído nesse balaio de gatos sem dar nome aos bois. O interessante, então, se há casos assim, que sejam dados os nomes das pessoas que assim são compradas, que assim são corrompidas. Eu não sou. Obrigada, senhor presidente. Vereador Fábio, do PSD, peço para a vereadora Ana Rita assumir os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra em nome, por um tempo de poucos minutos, do MDB. Vereador Aragão, presidente da Casa, na qualidade agora de representante do MDB. Perdão, vereador. Senhora presidente, vereadora Ana Rita, vereador Iracema, vereadora Tânia, colegas vereadores, a minha fala não pode ser diferente na condição de presidente do Legislativo, o Legislativo Municipal. Ontem nós fizemos aqui uma sessão, quase que uma sessão solene, em respeito a essa casa, a um cidadão que trabalhou 36 anos aqui e alguns meses, e eu vi todos os vereadores, né, e inclusive falaram, quase todos na totalidade, com um ou outro que não pôde falar, numa qualidade de uma Câmara que nós temos. Estávamos aqui ontem com um plenário completo, uma plateia repleta, mas com certeza 90% dos funcionários de carreira dessa casa. E vereador Odir, vereador Facchini, vereador Fábio, se eu esquecer de alguém aqui que foram presidente dessa casa, sabe da qualidade que esses funcionários atendem essa casa. Então, eu preparei uma fala, essa fala minha, eu pedi inclusive que a imprensa tenha acesso e o poder precisa se manifestar. Infelizmente, não sei medir o grau, vereadora Tânia, mas nós somos atacados gravemente. E a Câmara de Joinville, você não pode medir ela pelo número de funcionários. Você tem que medir o orçamento dela, que ela é um poder separado, garantido pela Constituição brasileira, para 600 mil habitantes. Você não trata a Câmara pelo número de funcionários. Uma emenda num projeto de lei que o vereador Odir faz, que o vereador Roque Matei faz, o vereador Richard, ele mexe com a cidade inteira. Quando eu faço um projeto, vereador Peleco, o senhor tem feito os projetos na casa, o senhor faz o projeto para a cidade inteira. Quando o vereador James autoriza uma lei aqui com os outros colegas vereadores, ele autoriza para a cidade de Joinville. Então não se meça a Câmara de Vereadores, ou não deva ser medida, meça, ou deva ser medida por baixo, se meça por cima. Portanto, como é conhecimento de todos, eu não costumo ler, mas hoje eu vou ler. O vereador Ninfo, do PSB, em entrevista concedida ao jornalista Luiz Veríssimo da Cidade, reverberada nas redes sociais, fez uma grave acusação e atinge o conjunto dos vereadores com assento nessa casa. Ofendem os servidores, desonra a imagem do Legislativo que ele prometeu honrar e defender, e não fez. Fez o contrário. Disse o parlamentar que o prefeito Udo Deller comprou os vereadores para que sirvam os seus interesses, e que esse legislativo
com 300 funcionários, para de cumprir as tarefas, poderiam para cumprir as tarefas que apenas 20 ou 30 fariam. Lamentável a fala, lamentável. O discurso é leviano, raso, ofensivo, aceitável em um candidato de oposição que estivesse a disputar a eleição, sem proposta, como discurso populista e demagógico. Ofendeu o corpo técnico desta casa, que tem mais alta qualificação, disputaram por concurso espaço legal que ocupam seus vencedores e profissionais que merecem respeito, considero e admiração. Já a ofensa que dispara contra o conjunto dos vereadores, que merece igual, veemente repúdio que vivemos numa democracia, e o partido do MDB, seu arco de aliança, legitimamente eleito para comandar o Executivo Municipal, também formou a maioria no Legislativo, como é o próprio da democracia. Somos governo, o que é natural em todo governo, em todos os partidos, os cargos são ocupados pelos quadros desqualificados dessa base. Mas o vereador Ninfo parece ignorar as regras do regime democrático ou não se conformar em ser minoria. Então, parte para a ofensa, grosseria, acusação, levianas. Se eles sabem de alguém que tenha corrompido, se vendido, cabe a quem acusa apresentar as provas, levá-la à justiça, sob pena de incorrer em prevaricação e cumplicidade. Em nome de defesa da Câmara de Vereadores de Joinville, exigimos que o vereador Ninfo apresenta as provas das suas acusações, que foram muito feias para o Legislativo Municipal e prejudicou a cidade de Joinville. Muito obrigado, presidente. Tempo ainda do MDB, vereador Richard. Assumindo a presidência de volta, vereador Aragão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem acompanha não a confusão, mas os debates nesta Casa de Leis. Ora, vereador, eu confesso que, na minha opinião individual sobre a manifestação do vereador Ninfo, tenho por ele muito respeito por razões óbvias, pela sua idade, pela sua capacidade, pelo que contribuiu com Joinville e algumas colocações que faz. E aí vem a minha preocupação enquanto representante desse poder. Penso eu que o principal poder de uma sociedade é aonde existe uma maioria absoluta da representatividade desta comunidade em cada uma, através de cada um dos seus entes. Ou seja, eu na qualidade de operador de segurança, ele na qualidade de empresário, o vereador Fábio D'Alonso na qualidade de militar, de representar um segmento, o vereador Jaime Varisto da mesma forma, o vereador Leo Wilson. Isso faz parte do jogo democrático e é bom e natural que aconteça. Aliás, diria eu que isso é republicano. Quando eu começo a levar ações ou o que não é possível que seja feito e entra como música ao ouvido da população, eu desafio qualquer um dos senhores aqui agora a fazer uma pesquisa nas suas redes sociais e perguntar se os poderes legislativos deste país deveriam estar abertos. Não quero eu aqui jogar números que não sejam eminentemente verdade, mas com as pessoas que eu tenho falado é uma das maiores manifestações. Aliás, se acompanharmos esse movimento democrático de verde e amarelo espalhados pelas ruas desse país, o que mais se pedia, as frases comuns em cada das unidades federativas desse país onde houve a manifestação é:
fecha STF, fecha o Congresso Federal e por aí afora. E deste jogo eu não participo. Porque este é o modelo mais perfeito que nós, enquanto sociedade contemporânea, conseguimos alcançar sob a divisão dos nossos conjuntos de ideias. Aqui está quem tem formação, quem não tem formação, quem tem alguma habilidade específica, dividindo o espaço e dentro de um jogo democrático, no uso das suas falas, no uso da retórica, faz o convencimento dos demais. Agora, sair por aí dizendo que é bom fechar e coloca lá o valor que tem uma Câmara de Vereadores, ou as câmaras de vereadores, ou este poder, que é a representação mais fidedigna da nossa sociedade, aonde está cada um. Já disse por várias vezes, sou filho de operário, entrei na Polícia Militar aos 18 anos, servi o meu estado durante 30 anos. Tudo que fiz foi por esforço meu, e quando chego aqui sou colocado num frasco. Eu queria, e aqui eu o desafio, e tenho certeza que os demais podem o fazer, isso é individual de cada um, estou falando por mim. Eu gostaria que eu estivesse aqui nessas contas apresentadas pelo vereador Ninfo, aonde eu sou empregado do Executivo ou aonde eu tenho algum movimento que não seja do jogo democrático, que não seja um convencimento. Ora, se nós vivemos a República, se fosse ao contrário, a base governista seria outra se outro vereador tivesse, se outro prefeito tivesse ganho. Isso é natural do jogo, está o Bolsonaro enfrentando uma série, inclusive dos seus deputados, num jogo que é natural, que é um conjunto de ideias que se defende esse poder, vereador Cláudio Aragão. Vossa Excelência é lá de João Costa, vereador Antônio Horácio é lá de João Costa, vereador Adilson Girardi lá do Vila Nova, ele da Anita Garibaldi. Isso é natural que aconteça. Agora, começar a dizer fecha o poder, eu fico preocupado porque isso para mim tem uma única palavra: autoritarismo. E é o que eu mais tenho ouvido em todas as fases dos poderes dentro nesse momento que vivemos da política brasileira. E fico como democrata e já disse, tenho a minha arma guardada, está na minha casa, tenho porte de arma e nunca utilizei desde que saí das forças onde eu tinha obrigação de usá-la. Mas para defender a democracia, pego eu em armas, e se tiver que ir para a cadeia na defesa da democracia, irei com muita honra e com muito orgulho, porque jamais, sob esse efeito de dizer que deve funcionar assim, o que nós temos que fazer, e aí posso concordar, vereador Cláudio Aragão, que talvez nós tenhamos, por falta de uma destreza, de uma habilidade, de uma flexibilização aos modelos entre a iniciativa privada e a integralidade das atividades públicas, talvez nós tenhamos que colocar aqui uma balança, analisar, isso é fato. Mas não adianta fazer a crítica pela crítica. Eu, quando falo da segurança pública, mostro como ela devia funcionar. Quando falo da educação, mostro como ela devia funcionar, a exemplo da educação do nosso município. Quando eu entro nas questões do legislativo, criticar é muito fácil. Pega-se o consumo do legislativo, divide pelo número de vereadores e tem uma expressão de 260 mil reais por mês. Agora, em números absolutos, isso será verdade? Nós podemos ter meios alternativos, essa construção pode haver, pode, necessários as discussões, sim, mas com o levantamento efetivo dos dados e das soluções que nós podemos ampliar. Pela crítica, se nós somarmos o Congresso Federal e observarmos o custo dele, teremos também, vamos fechar. Está todo mundo querendo fechar e esquecem-se que a grande representação do povo se dá pelo poder legislativo, que, no meu entendimento, é o maior e a mais verdadeira representatividade da nossa coletividade. Ao contrário disso, talvez algumas pessoas tenham na sua decisão o imperialismo, a ditadura, a ausência de condições de discutir e ter a empatia com a comunidade, saber o que pensa o cidadão que mora nas periferias, que não tem uma capacitação, que não tem uma oportunidade de vida diferente de algumas pessoas. Eu não conheço essas pessoas. E tem muita gente, vereador Cláudio Aragão, que odeia pobre, que não gosta sequer de discutir, que não tem a capacidade de ouvir as diversas camadas sociais que formam
a gigantesca Joinville, que forma o gigantesco estado de Santa Catarina e que forma esse gigantesco Brasil. O modismo é apenas um, é o verde e amarelo e o vermelho está fora, como se a representação vermelha fosse apenas de um partido ou se a esquerda alguma vez tivesse a oportunidade de realmente ter mandado nesse país. Eu fico preocupado com muitas falas que estão aqui e me coloco aqui na condição de representante de um segmento e de um bairro onde eu nasci e onde me criei. Quando começa a dizer que isso aqui, porque a tradução da fala é uma só, nós não precisamos disso aqui. Nós não precisamos, aliás, 120 funcionários de carreira, ao ler aquela notícia, fico imaginando que estariam talvez dentro dos seus gabinetes fazendo absolutamente nada. 98 funcionários, se ficar com 20, 60 pode... Ou se considerar os funcionários que são comissionados desta casa. E essa relação que tanto se cobra sobre indicações ou não indicações, isso faz parte do jogo democrático, isso faz parte da República. Ou alguém quer questionar aqui o presidente Jair Messias Bolsonaro ou o governador Moisés? Eu conheço uma série de amigos meus, coronel da Polícia Militar, e aí eu posso ficar com uma pequena dúvida, porque algumas pessoas de famílias estão sendo nomeadas em várias funções. Se me perguntam sobre uma indicação, tecnicamente eu posso fazê-la e me sinto muito honrado em fazer. Agora, de dizer que eu tenho algum tipo de compra de voto por isso, eu desafio aqui que coloque isso ipsis literis e que transforme isso numa denúncia criminosa e não apenas ficar falando ao vento o que pode prejudicar a imagem do Poder Legislativo. Talvez algumas pessoas como ele, talvez não queiram mais retornar à Câmara, tenham ideia de ascender ao Executivo, ou ideia de ascender... Se me falha a memória, eu não quero aqui trazer inverdades, mas eu vi algumas notícias anunciadas, seria se o governador fosse o governador Merizio, seria ele o secretário da administração. Há crime nisso? Obviamente que não. Se fosse eu o prefeito, uma série de pessoas que compõem o meu conjunto de ideias, faria da mesma forma. Não há crime nisso, isso é republicano. E é necessário que aconteça, porque o poder tem que ser oxigenado. No nosso caso, a cada 4 anos, diz a nossa Constituição Federal, podendo estender o mandato a 8 anos. São coisas como essa que nós temos que defender. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richa. PL, por 6 minutos, vereador Pelé. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, também é lamentável, também não queria estar vindo a essa tribuna hoje para falar sobre isso. É triste a gente vir à tribuna ver um vereador falar o que fez com essa casa. Eu acredito que ele deveria se colocar no lugar de qualquer vereador aqui, qualquer um de nós, antes de ele falar isso. Quero falar para ele que desde os meus 7 anos de idade, eu sei que hoje isso não pode mais, eu sempre trabalhei na minha vida, sempre lutei junto com meu pai com maior humildade, e continuo trabalhando até hoje, tenho 51 anos de idade, sempre lutei muito e nunca vou parar de lutar, de trabalhar. Quero dizer para ele também, como ele falou, que ele trabalha no período matutino na empresa dele, e à tarde ele vem para a Câmara de Vereadores. Quero falar para ele, eu também vim para a Câmara de Vereadores, eu tinha uma representação, eu trabalhava com uma representação, eu também poderia fazer isso, poderia vir aqui só à tarde trabalhar na Câmara e depois atender meus funcionários na parte, as pessoas que eu trabalhava, atender essas pessoas também, eu poderia atender, mas eu acho isso injusto, porque as pessoas que confiaram na gente, confiou para a gente estar aqui, com certeza ele quer a pessoa aqui, trabalhando, representando ele e lutando por ele. Eu acho que se for para mim vir aqui, vereador, vim trabalhar só uma parte do horário que as pessoas confiaram em mim, eu não quero estar aqui. Eles me elegeram para mim olhar por eles, trabalhar por eles, não só nessa casa, mas estar lá no meu bairro, representando, andando junto,
olhar para as pessoas realmente, ver que realmente as pessoas precisam. Eu queria que ele, o vereador, ele que falou isso, me acompanhasse uma semana, junto comigo, para ele dizer que um vereador não trabalha, que ele andasse comigo uma semana, fazendo as visitas, fazendo o que eu faço pelas pessoas, e vou continuar fazendo, jamais isso eu vou deixar de fazer. Quero falar para ele, não vou julgar ele, que talvez ele foi infeliz nas palavras, que ele repensasse, porque é tão fácil de nós vir aqui, um olhar para o outro e julgar o outro, é tão fácil isso hoje, é tão simples, mas às vezes viver e fazer o que as pessoas fazem, cada um tem um segmento, cada um tem o seu tipo de trabalho. Eu tenho certeza que onde é que eu ando no meu bairro, as pessoas estão contentes, porque realmente eu represento e vou lá junto. Assim é o Paraíba, tenho certeza, Paraíba, na tua região lá, pelo trabalho que você faz, a Iracema, todos os vereadores aqui, tenho certeza que com muita competência, todos eles trabalham muito. Agora, a gente ser acusado de dizer que a gente está... Isso é lamentável. A gente não precisa disso, eu não preciso disso. Eu não preciso, se for para mim fazer uma coisa errada, eu não preciso estar nessa casa. Eu vivo de outras formas, mas enquanto que eu estou aqui, eu quero honrar cada voto, os 3.415 votos que eu ganhei, continuar, tenho certeza que a minha consciência não pesa. Eu estou aqui trabalhando muito e vou continuar trabalhando. Igual eu falei, eu poderia estar fazendo um trabalho fora dessa casa também, poderia estar fazendo, mas jamais. Eu entrei aqui para realmente trabalhar e defender as pessoas que confiaram em mim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Agora o PSDB por 6 minutos. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores eminentes vereadores, público aqui presente, funcionários desta Casa de Leis, profissionais de comunicação social. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de, desde jovem, de despertar e ter a liderança, e todos nós, por isso chegamos aqui. Desde a mais tenra idade, nós já nos constituímos em pessoas que tinham um olhar para o próximo, para um mundo melhor para as pessoas. Também tínhamos um olhar mais liberal, e tive, na minha juventude, o desprazer de conviver com aquilo que é o inferno para as pessoas, que é o autoritarismo. Lutamos contra aquele sistema autoritarista que se instalou no Brasil, evidentemente com a anuência de grande parte dos deputados, parte da Igreja Católica, senão não tinha dado a Revolução, porque a Revolução de 64 começou a ser orquestrada 2 anos antes. Mas evidentemente que era só um momento para transitar, e aí ficaram todos aqueles anos matando, tirando a vida das pessoas que se opunham ao poder e à decisão. Com o advento da nossa Constituição, dá um close aqui, ó, que todo brasileiro devia honrar isso aqui. O advento da Constituição, vereador Fábio, nos deu a possibilidade da divisão dos poderes, para não permanecer o poder de uma nação, de um estado e de um município na mão de uma só pessoa. E as câmaras legislativas, tanto a nível municipal como estadual e federal, é a representação mais
que denota o espelho da sociedade. Porque é aqui na casa, senhores vereadores da Casa de Leis, que se mede o extrato da sociedade. Aqui tem elementos e líderes, alguns com estudo, um nível grande de estudo, mas nós temos aquele que também não tem o estudo, mas que sabe dar o valor, e que luta e que abraça aquele mais pobre, aquele que precisa. Eu não gostaria de participar das comissões, estar brigando porque não tem vaga, meu vereador Levi, nos hospitais, que a cidade está esburacada, que bacana, eu não queria ser assim. Mas nós vamos sonhar que um dia nós não precisamos mais estar discutindo essas questões aqui na casa. Quando estive vereador Jaime em Langerhagen, eles lá se reúnem, o conselho, uma vez por mês, eles não ganham nada, certo? É uma honraria, mas eles vão lá uma vez, mas tu não precisa estar brigando porque o cachorro foi acidentado, você não precisa estar brigando porque não tem vaga no hospital, porque não tem a creche, porque não tem... Está tudo pronto. Aí você não precisa se dedicar. Mas aqui a grande maioria dos senhores vereadores trabalham diuturnamente. Se fosse o meu pai, o meu tempo do meu pai, o meu irmão que foi vereador, não recebia nada. Mas é claro, porque também não tinha o papel e a incumbência que nós temos hoje. E queria dizer mais, quando nós vemos a esta casa, nós devemos chegar de mãos limpas. Eu tenho 30 anos de vida pública. 30 anos. Primeira coisa, a minha bússola é a minha consciência. Passei por diversas áreas, inclusive nesta casa, cada um de nós está aqui porque mereceu. Porque mereceu. Quando eu posso falar com propriedade, porque conheci a Câmara antes da Constituição de 88. Lá nós tínhamos uns 20 funcionários, mas as atribuições não eram isso. Nós temos hoje nessa casa 517 projetos para serem analisados. Naquela época não... O prefeito era o dono da caneta, fazia e desfazia. Mas não, o sistema mudou. O sistema mudou. Isto é bom, ou nós queremos, veja bem, há um clamor, parece da sociedade que quer fechar o Supremo e as casas legislativas. São pessoas ignorantes, que não passaram por o processo e não sofreram e não fizeram nada para que nós tivéssemos aquilo que é de mais sagrado ao homem, que é a liberdade. Por isso que Deus nos cria com liberdade. Enquanto nós aqui queremos fechar as casas legislativas, Hong Kong, Cuba, China, quantas pessoas, Venezuela, quantas pessoas morrem, o seu sangue, para ter aquilo que é de mais sagrado para o homem, que é a liberdade. A democracia, não existe sistema bom, mas do melhor que nós conhecemos é a democracia. E para se ter a democracia, é necessário ter um preço, ter um custo. E aqui, senhor presidente, quero fazer uma referência ao vereador Fábio D'Alonso, que quando foi presidente nesta casa, passou a tesoura numa redução significativa dos funcionários. E quando fui presidente, nós fizemos uma grande revolução. 7 pessoas, assessores, 3 e 4 com o 2º grau.
para ter ao menos que desse uma assessoria. Porque nós também precisamos daquelas pessoas, vereador Facchini, que vão lá na periferia, junto com o vereador Amassabar. Então, eu quero dizer que, senhor presidente, que eu também não me sinto confortável com as, embora não sirva para mim, mas quando se ofende o membro, quando se ofende a casa, não é correto. Eu tenho que preservar a minha casa. Então eu quero dizer, embora não esteja aqui, ao vereador Ninfo, mas não concordo em grande parte daquilo que ele fez. E quero dizer mais, senhor presidente, a Câmara de Vereadores, 6% vereador Fábio, do orçamento da Prefeitura via para a Câmara. Nós, baseado na Constituição, reduzimos para 4,5%. E ainda e os salários a mesma coisa. E fizemos o ajuste de condutas, senhor presidente. A Câmara de Vereadores é uma Câmara enxuta e com competentes técnicos, porque quando você ofende a casa, todos ofendem. Não dá para tocar uma casa. Veja bem, vereador Ninfo, quando o senhor começou a Acros, eu imagino que o senhor tinha lá 10, 15 funcionários. Mas o senhor se viu obrigado a aumentar. Aumentou a produção, isso é bom. Da área administrativa também. E a empresa teve uma nova concepção, nós aqui não é diferente. Conclui, aliás, vereador. para concluir, senhor presidente, nós já tivemos esse embate, eu nem discuto mais essas coisas. Um dia o vereador Bento, o vereador Levi sabe disso, uma mulher criticou ele. E o que ele fez? Disse, não, vem aqui, quem critica fica um dia aqui comigo. Ele pegou a mulher, professor Roque, e como normalmente, colocou a mulher no carro e ele saiu por aí, a mulher chegou às 10 horas e disse, não, isso é coisa para louco. Deu para entender? Assim também nós temos pessoas que falam, mas quando chega aqui diz assim, barbaridade, né? Eu não sabia que lá na Câmara se trabalhava tanto. Então, senhor presidente, quer dizer, vereador Ninfo foi infeliz, e é ruim quando as pessoas atacam o poder, ou atacam a casa dos outros, mas pior é atacar a sua própria casa. Então, senhor presidente, eu também quero fazer coro aos demais vereadores. Não concordo com o vereador, com a posição do vereador Ninfo. A Câmara de Vereadores, ela é enxuta. Isso foi estudo que foi realizado pelo IBAM, lá na época do vereador Fábio. Senhor presidente, não poderia deixar de expressar aqui, até como decano desta casa, a minha experiência como legislador. E quero dizer que aquilo que o vereador Ninfo falou não serve nada, nem para mim, e nem para... Vim aqui apenas para defender a casa, Obrigado. Porque eu vivo a realidade há muitos anos do Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado, vereador Odir. Agora, por 9 minutos, PSB. Vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a TV Câmara que nos assiste e o público aqui presente. Então, eu vou falar um pouquinho também, depois quero colocar um outro assunto. Todos aqueles que vêm aqui falar é democrático. Alguém perguntou para mim, poxa, mas o seu Ninfo está do teu lado. Então, eu quero responder o seguinte, ele foi infeliz da colocação? Tudo bem. E eu quero dizer que o seu Ninfo é líder do meu partido, líder de bancada. Eu respeito ele, um senhor, eu tenho muito respeito por ele, mas quer dizer que a gente não vai concordar com tudo.
E eu também não vou falar muito, porque eu sou nova aqui. Então, se eu começar a falar alguma coisa, eu vou falar besteira. Eu só quero dizer que eu vou continuar tendo respeito por ele, independente da situação. Que uma coisa é ter respeito, outra coisa é não respeitar as pessoas. Mas tudo é democrático. Acho que cada um que chega aqui tem a sua defesa, é muito bom. E eu queria colocar aqui sobre a dengue. Está muito grave, é gravíssimo o nosso Joinville. Eu falo em Joinville, todos. Nós temos mais de 2.000 focos em Joinville. Então, eu vou ler aqui, porque sábado, no próximo sábado, dia 6/7, das 8 às 16 horas, a Secretaria de Saúde de Joinville realiza um mutirão contra o mosquito da dengue. A ação será coordenada pela Vigilância Ambiental, com mais de 100 pessoas envolvidas no mutirão. Vai percorrer as ruas dos bairros Boa Vista, Pucarém, Fátima, Floresta, Guanabara, Itaú, Jardim Sofia, Jaribatuba, eliminando possíveis criadouros do mosquito, orientando os moradores sobre os cuidados para evitar proliferação do mosquito. Gente, mesmo que o mosquito, ele coloca lá os ovos num vaso, a pessoa vai lá, ela joga aquela água fora, ela cuida, mas ele fica seco, grudado ali no vaso, e depois, na época certa, ele vai reproduzir a mesma coisa. Então, tem que realmente, quando a gente pega um ambiente, tem que lavar com água sanitária, com produto, porque senão o mosquito da dengue não morre. E todos nós aqui sabemos, né? Qual é a doença que ele traz? Cefalia, né? Eu tenho lá na praia, né, lá onde eu tenho minha casa, tem uma igreja lá, Sagrado Coração de Jesus, e eu frequento, cada vez que eu vou lá eu frequento. E lá tem um menino de 30 e poucos anos com cefalia. É a coisa mais triste que tem, porque a criança ela vai desenvolvendo, mas ela não desenvolve a mente. Então, gente, isso é muito sério. Quero pedir para todas as pessoas, as famílias, os bairros, que se unem sábado para ajudar essas pessoas que vão fazer essa campanha. Porque são 100 pessoas que se dispõem a cuidar da nossa família. Estão preocupados com a nossa família. E muitas vezes, começar por mim, não vou apontar para ninguém, por mim, será que eu olho os meus vasos de flores? Será que eu cuido do meu quintal? Ou será que eu vou esperar essa gente, esse grupo, chegar na minha casa e achar alguns focos da dengue? Eu acho que eu queria pedir encarecidamente para todas as famílias olhar, cuidar, pelo bem da comunidade, pelo bem do nosso povo brasileiro e pelo bem do nosso povo de Joinville. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iracema. Tempo partidário, vereador Paraíba. Agora o Solidariedade, por 6 minutos. Vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores dessa casa. Eu confesso que eu não me senti confortável com o vídeo do vereador Ninfo. Tenho respeito por ele, mas em questão da forma, né, que foi falado, me atingiu também como vereadora. E eu sei da nossa luta diária pela bandeira da causa animal. Nós não descansamos, nós lutamos diariamente, sábado, domingo, feriado. Desde o dia que comecei nesse parlamento, eu não sei o que é férias,
o que é folga, porque nós estamos nos bairros correndo, investindo do nosso bolso, não somente eu como vereadora, mas minha equipe. Estamos gastando do bolso combustível para lutar pelos animais, e que não é fácil essa luta. Por mais que o poder público invista, nós, mesmo assim, temos que muitas vezes investir. Em relação aos servidores desta casa de carreira, eu, há muitos anos, trabalhei dentro do suporte legislativo e vi e sei o que é o trabalho deles. Sei a ética e o respeito que eles têm para cada vereador e também para a comunidade em cima de todo o projeto de lei ou toda a tramitação que passa nas comissões. É claro que foi há tempos atrás, mas continua com a mesma ética, com o mesmo respeito. Então, eu só coloco aqui, né, que eu fiquei desconfortável com as palavras, até porque também eu fui questionada pelos meus eleitores, pelas pessoas da comunidade em relação a isso. Eu tenho certeza que, em relação a isso, teve uma infelicidade nas palavras, mas que, para uma concorrência hoje política, isso pesa muito para nós, né, vereadores. E todos sabem, todos têm consciência daquilo que faz. Quem não faz, com certeza pesa, mas quem faz, com certeza sabe o que está fazendo. Então, era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o tempo partidário ainda a vereadora Dilso Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde. Quero fazer uma saudação especial aqui ao senhor Júlio Savadil, que é o presidente do Conselho das Associações do Vila Nova. Seja muito bem-vindo. Também vi aqui o vereador Levi, acho que já saiu. Causa preocupação, né, o modelo proposto, né, no discurso do vereador Ninfo, naquele vídeo que foi citado, quando ele diz, né, que metade do expediente ele cuida da empresa dele, e na outra metade ele se dedica ao legislativo. Isso é preocupante. Eu sou servidor público, tenho um cargo na prefeitura por concurso, né? Fiz 3 concursos na prefeitura, o último deles como jornalista, e poderia estar lá cumprindo o meu expediente das 7 às 13 e depois vir para a Câmara e receber o salário tanto da prefeitura como da Câmara. Isso é lei, é previsto, mas quando eu fui eleito e quando eu me propus a ser vereador, a minha proposta era ser 100% vereador. E eu entendo que é isso que a comunidade espera do seu representante no Legislativo. O vereador Odir Nunes citou aqui o modelo de meio expediente, era um modelo lá do senhor Dagoberto Campos, lá do Vila Nova, quando não havia pagamento de salários, mas também os vereadores se reuniam 2 ou 3 vezes por semana para despachar aquilo que o prefeito já havia, uma vez por semana, para o prefeito despachar. Aí talvez fosse possível, né, cumprir uma carga horária de meio expediente. No meu entendimento, para mim isso não serve e a comunidade nos cobra muito mais do que isso. Eu queria mostrar alguns números, se a técnica pudesse passar, pudesse apagar as luzes aqui da frente, só para a gente exemplificar. Então, aqui, nós temos aqui visitas externas. Eu vou só citar o total aqui, dos 2 anos e meio de mandato. 1.564 visitas externas. O próximo, reuniões externas, contando as do gabinete, as de pavimentação, as visitas aos moradores, 2.226. Se fizer a conta pelo tempo de mandato, dá mais ou menos 3 por dia, contando sábado e domingo. Escritórios itinerantes, onde nós estivemos nos bairros atendendo a comunidade, 50 nos bairros, né, fizemos os 50 no bairro Morro do Meio, na semana passada, e 29 só no bairro Vila Nova. Foram 79 vezes que nós estivemos com a nossa equipe atendendo no bairro. Projetos de lei, 64 projetos apresentados, sendo que 20 destes foram sancionados. Indicações, total 1.537. Moções, 215. Percentual de resolutividade das indicações, 534 foram resolvidas, ou seja, uma média de 35% de resolução das indicações. Verba de gabinete nos 2 anos e meio de
para concluir, né, no total disponibilizado para o gabinete de R$ 82.500, proporção de R$ 3.000 por mês, nós gastamos R$ 15.962,34, gerando uma economia de R$ 66.537. Ou seja, o papel do vereador é legislar, nós temos aqui os projetos de lei, e fiscalizar o executivo. Como é que se fiscaliza o executivo? Ouvindo a comunidade. Eu não entendo fiscalização se a gente não ouvir a nossa base. Então, nós estamos no bairro, nós estamos junto à comunidade, e eu entendo que isso não é possível fazer cumprindo apenas o meio expediente. Isso me preocupa muito, né, quando existe pareceres dessa forma. Então, eu creio, né, como os demais vereadores falaram aqui, foi uma fala, eu acho que equivocada, mas eu creio que o vereador vai colocar a mão na cabeça e vai voltar atrás nessas suas afirmações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. PSC, por 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, aos funcionários da Casa de Leis, distinto público presente, profissionais de Libras. Eu também quero manifestar aqui, não é, o meu repúdio, a minha indignação com a entrevista do vereador Dr. Ninfo. Eu acho que foi muito infeliz a sua afirmação quando coloca sob suspeita todos os vereadores, todos os funcionários, todos os servidores desta casa, estabelecendo uma relação, não é? Tanto quanto duvidosa desta casa, do Poder Legislativo com o Poder Executivo. E nós sabemos o quanto que o prefeito tem se esforçado para manter a lisura, não é? Compromisso em cuidar bem da cidade, sobretudo na questão financeira, segundo mandato, sem nenhuma margem, vereador James, de questionamento com relação à corrupção. E também, como falaram, algumas manifestações aqui de outros vereadores, eu também poderia cumprir meio expediente lá nos Correios. A legislação permite, a Constituição permite. Marquinhos, eu fiz questão de estar aqui integralmente para servir a população de Joinville, honrar os votos a mim confiado, professor Roque Matei. Poderia também estar como professor, já que sou concursado na rede municipal, mas me licenciei para servir as pessoas e não para ser meio vereador. Quando o doutor Ninfo fala que dá meio expediente, então eu subentendo que não é um vereador por inteiro, é meio vereador, não é? Provavelmente, quando o vereador se candidatou, ele não comentou com as pessoas que ele fez reuniões, que ele não seria um vereador por inteiro, vereador Jaime. O doutor Ninfo seria só meio vereador. Óbvio que há algumas situações poderão ser revistas com relação à questão estrutural, questão financeira, vereador Fábio D'Alonso. Mas, sinceramente, quando se fala da inutilidade desse poder, né, com algumas conjecturas e talvez não ter a necessidade de existir o Poder Legislativo, vereador Pelé, eu acho que isso, conforme falou o vereador Richard, tem uma relação nos resquícios lá do período da ditadura, não é? Esse sentimento antidemocrático de não permitir a manifestação plural, seja do doutor, seja da pessoa que talvez tenha menos que o ensino fundamental completo, professor Odir. Esta casa, ela dá oportunidade às pessoas, como líder comunitário, como vereador Natana Jordão, estar aqui representando legitimamente os anseios, seja da elite, seja do trabalhador lá do Morro do Amaral, na região onde moramos. Então, doutor Ninfo, eu lamento profundamente
a sua manifestação, talvez o senhor possa rever, não é? Essa sua última entrevista, porque, sinceramente, senhor presidente, nós estamos numa condição de que esta casa está subjugada pelo Poder Executivo, que não há independência. As relações republicanas, onde o senhor bem conhece, em qualquer país do mundo, nós sim podemos estar sugerindo pessoas que têm um currículo para cada área da cidade e se possam prestar um serviço, não é? E ser de confiança. O senhor não vai, com certeza, contratar uma pessoa para a sua empresa que não tenha currículo, que não seja da sua confiança. Eu não acredito nisso. E o prefeito, a prefeitura, também não pode ser assim, não é? Para além disto, os funcionários que aqui estão, quando o senhor questiona que essa casa pode ser administrada por 20 ou 30 funcionários, né? Proporcionalmente, então, o senhor pode diminuir já do seu gabinete, porque se é uma matemática com lógica, o senhor já tem bastante gente lá, talvez tenha que diminuir. Todos nós devemos diminuir, professor Roque. E aí se questiona também a competência daqueles que passaram, não é, por mérito, vereador Rodrigo Facchini, no concurso e estão aqui servindo, como foi o caso do Carlos, ficou 36 anos aqui, prestando um excepcional, um excelente serviço, honrando o salário, honrando também a imagem desta casa, não é? Então, sinceramente, eu me preocupo, usando até a fala do vereador Jaime Evaristo, fico com triste lamento, porque nós não podemos ser colocados na vala comum como trabalhadores inúteis, não é? Talvez o vereador Ninfo não conheça as necessidades que nós conhecemos dos moradores, atendendo todos os dias, dezenas, centenas de moradores que nos mandam mensagem no WhatsApp, nós prontamente atendemos, tentamos resolver os problemas, tentar dar dinamismo às questões que são desta casa, do Legislativo, para além dos projetos, para além das moções, para além das indicações. Nós somos sensíveis e atendemos, Jaumei, as pessoas. Foi para isso que nos propomos estar aqui, para bem servir as pessoas. Nós não podemos também avaliar, professora Tânia, as pessoas, medir as pessoas pela conta bancária. Não se mede o homem pelo seu saldo. Só para concluir, senhor presidente, nós não podemos mensurar as pessoas por quanto eles têm de capital, por quanto têm de patrimônio, mas sim por aquilo que fizeram ao longo da sua história pelos seus semelhantes, o quanto eles estenderam a mão para ajudar os que mais precisam. E esta casa tem feito, tem lutado, tem se esforçado. Cada vereador está aqui por convicções e por sensibilidade às pessoas, por ouvir o clamor da sociedade. Nós não estamos aqui fazendo de conta que somos vereador, nós somos vereador na íntegra, nós não somos meio vereador. Obrigado, vereador Wilson. Agora com a palavra o PDT, vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, e em particular, meu caro doutor Ninfo, sou obrigado a vir aqui a essa tribuna também para comentar a sua fala. Senhor Ninfo, lá fora, no mundo empresarial, eu não tenho nenhuma dúvida de que o senhor é um case de sucesso. Porém aqui, nesta casa, o senhor tem tanto valor quanto qualquer outro aqui. Todos chegaram aqui por merecimento. Merecimento de trabalho, de sensibilidade às questões do povo. Quando o senhor coloca numa entrevista, num veículo de televisão, em outros termos, que somos corruptos, incompetentes e perdulários,
lhe digo com toda tranquilidade, essa carapuça não me serve. Mas, como vereador, sinto que essa casa, como um todo, foi ofendida. Isso não é justo. Os vereadores dessa casa trabalham e muito. Tal qual o vereador Adilson, eu também teria a prerrogativa de estar fazendo um salário a mais como servidor público. Abrir mão para estar como vereador em tempo integral. Assim também o vereador Lee Wilson e tantos outros aqui. Não somos vereadores de meio período. Trabalhamos, e muito. Representamos, em média, 30.692 pessoas dessa cidade. Isso é fora da curva no estado de Santa Catarina. Florianópolis, por exemplo, a proporção é de um vereador para cada 21 mil habitantes. Itajaí, a cada 10.200 habitantes. E vamos fazer uma conta mais justa do que aquela que o senhor apresentou, pegando o orçamento da Câmara e dividindo pelo número de vereadores. Dá a impressão de que nós estamos embolsando 200 mil reais por mês do contribuinte. Isso não existe, isso não é verdadeiro, nem relativamente falando. Porque a Câmara de Vereadores de Joinville representa a sociedade joinvilense e não os interesses individuais de 19 vereadores. A conta correta seria dizer que o cidadão joinvilense paga ao ano R$ 66 para a estrutura da Câmara de Vereadores. R$ 66 por ano é quanto cada cidadão custeia essa Casa de Leis. A maior Casa de Leis da maior cidade de Santa Catarina. A terceira economia do Sul. Demanda de uma estrutura digna. Este custo é o custo da democracia, é o custo do debate. E talvez isso, vereador Ninfo, seja uma diferença muito grande entre a sua realidade e a dessa casa onde o senhor agora é membro. Porque lá fora, o senhor é um executivo. Aqui é o parlamento. O parlamento não executa. Pela sua natureza, aqui se fazem discussões, e isso não é confusão, como o senhor mencionou. Não estamos aqui para fazer confusão, nós estamos aqui para aprimorar a democracia. Então, vereador Ninfo, o senhor precisa rever os seus conceitos. O senhor precisa entender o contexto em que o senhor se encontra ao exercer o seu mandato de vereador. Porque esta casa, as casas legislativas, são pilares fundamentais da democracia. Qualquer ataque a um dos pilares é um ataque ao nosso sistema republicano e democrático. Isso não cabe mais na sociedade brasileira. Aqui tem que ser discutido, sim, a exaustão, se necessário, porque não estamos aqui falando de interesses pessoais de 19 vereadores, repito. Estamos falando aqui de uma sociedade plural, de uma cidade de quase 600 mil habitantes, que tem concepções diferentes, e no mínimo temos duas cidades em uma. A cidade mais bem estruturada, que o senhor conhece muito bem, e aquela cidade da periferia, que a vereadora Iracema, ao seu lado, conhece melhor. As necessidades são diferentes. E essa pluralidade não é balbúrdia, não é atrapalhar a ninguém. Ela é necessária, muito necessária. Nós precisamos evoluir nossos pensamentos e entender definitivamente qual é o papel de uma Câmara de Vereadores e o nosso papel aqui enquanto vereadores. A sua fala, por mais infeliz que seja, levou todos aqui a uma reflexão de buscar no seu íntimo o que estamos fazendo de bom para a nossa sociedade. E a conclusão, vereador Ninfo, por incrível que possa parecer para o senhor, é de que essa casa faz brilhante trabalho pela cidade.
Não somos incompetentes, nem os vereadores, e muito menos os servidores desta casa, que são comprometidos com o acerto. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. Agora o PSD, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje, confesso que com o coração como triste. E olhando, estava até um pouco preocupado, que não gosto de fazer uso da palavra sem falar, olhando para a pessoa. E o senhor, devidamente justificado, acabou de chegar, até me atenuava um pouco, porque o que falo aqui agora, nesse momento, falei ontem para o senhor. Ainda tenho um respeito muito grande pela sua história, mas, como falei, venho com o coração partido dizer com muita sinceridade, as suas palavras naquela entrevista não foram justas com esta casa, não foram justas. E ontem, por ocasião da despedida do Carlos Leite, usei uma frase que diz o seguinte, que muitos aqui já não aguentam mais ouvir da minha boca, que as palavras, elas convencem, o que arrasta é o exemplo. Eu não lhe culpo por isso, como muito bem foi falado aqui. O senhor é um grande empresário, mas na condição de vereador, por não vivenciar, muito bem falado pelo senhor na entrevista, não vive o dia a dia do vereador, período da manhã, à tarde, à noite, e o vereador, e aqui os senhores sabem muito bem do que eu estou falando, o vereador, além de 24 horas, ele é sábado, é domingo. Então eu não lhe julgo por isso, porque a circunstância não lhe permite ser um vereador o tempo todo. Mas, na sua fala, quando Vossa Excelência coloca esta casa num padrão tão pequeno, eu não posso concordar. Vossa Excelência deveria ter dito os momentos que esta casa proporcionou, debates importantes, inclusive Vossa Excelência foi responsável por um deles. Reconhecimentos que esta casa fez e faz a entidades, a personalidades que talvez o tempo passou e nunca ninguém teve esta oportunidade, e esta casa, pela legitimidade que tem, vem e o faz. Está aqui o exemplo que Vossa Excelência fez com o Geraldo, ciclista, atleta, reconhecido no mundo, no Brasil, em Santa Catarina, e talvez Joinville não teve a oportunidade de fazer esse reconhecimento. Vossa Excelência fez na semana passada, emocionante. Poderia vir aqui falar das sessões especiais, como já estou citando, dos seminários que esta casa já debateu, cito aqui eu particularmente 2 seminários, este ano, nesse semestre, já o fiz e ainda farei. Vossa Excelência poderia ter dito, e aqui talvez muitos vereadores não saibam disso que eu vou falar, poderia ter dito que esta casa, o salário de um vereador hoje, e nós aqui, vereadores mais antigos, sabem, e eu posso dizer, e não quero puxar o egocentrismo, mas dizer que fiz parte disso, quando decidimos, vereador James, que o salário pela Constituição Federal nos faculta 75% do que ganha um deputado estadual. Muitos vereadores não sabem disso. O nosso salário hoje, em números redondos, poderia ser R$17 mil. Nós ganhamos 12. Decisão de alguns vereadores, e me incluo nela, no passado, que hoje, se nós compararmos com algumas câmaras de vereadores, 1/3 da cidade de Joinville praticamente ganham o que nós ganhamos. Vossa Excelência, com o respeito que tenho, e não é de forma ofensiva, e o meu respeito ainda permanece, poderia ter dito aqui, vereador Odir, Vossa Excelência participou, vereador Jaime sim, e vereador James Schroeder também, quando a Constituição também nos faculta, vereador Roque, que esta casa poderia ter 25 vereadores, e nós lá no passado tivemos a coragem, ouvindo a sociedade, quero fazer também justiça, optamos por apenas 19. Se nós olharmos algumas câmaras hoje, em Santa Catarina, encostado, praticamente o mesmo número de vereadores que a maior cidade de Santa Catarina tem.
Então, por isso, vereador Ninfo, repito, com o carinho e respeito que tenho ainda por Vossa Excelência, não posso concordar com a sua fala e dizer que talvez, e eu ficaria muito feliz, confesso, se Vossa Excelência, ao término desta fala, tivesse um gesto com esta casa, com os vereadores, porque nós sabemos o que representa ser vereador da maior cidade de Santa Catarina. Nós sabemos, e quem já se reelegeu aqui sabe disso, quem já se reelegeu já sabe disso, que o vereador que não se dedica, no mínimo, com a sua estrutura, com a sua equipe, 10 horas por dia para a comunidade, ele não volta. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Agora, como líder, vereadora Ana Rita. Senhor presidente, prezados colegas, usando esse espaço de líder da minha bancada, para explicar, para mostrar que a Câmara, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 setores chaves que funcionam na Câmara. O setor de compras, ele teve, em 2017, 99 processos licitatórios. Em 2018, 75. E agora, em 2019, tem 57 mais 40 em andamento. O setor financeiro dessa casa, em 2018, ele teve 1.403 empenhos, quase 50 milhões em empenhos. Em 2019, já está com 787, que dá mais ou menos uns 25 milhões. O patrimônio cuida dos bens móveis e imóveis dessa casa. Ele gerencia quase 40 profissionais, divididos em serviços de vigilância, telefonia, limpeza, segurança. E eu gostaria de salientar algo que me dá muito orgulho, que nós temos na nossa casa, que é a Escola do Legislativo, que em 2018, eu não sei se vocês têm esse dado, 3.842 estudantes de 65 escolas visitaram a Câmara de Vereadores pelo projeto Conhecendo o Legislativo. Não sei se meu número está certo, vereador James. E 869 estudantes atingidos pelo projeto Legislativo Vai à Escola, que é um atendimento quinzenal dos vereadores mirim. Então, eu não acredito que esses 11 setores chaves, senhor Ninfo, pudessem ser administrados por 20 ou 30 pessoas. Não é possível que pudesse se administrar isso com a competência e com a qualidade com que se faz com 20 ou 30 pessoas. Então, os funcionários dessa casa, nós trabalhamos em conjunto com eles. Então, eles fazem um trabalho muito bom e eu, como falei na minha primeira fala, entendo que também foram desrespeitados pela sua entrevista. Então, deixo aqui claro que, também como falou o vereador Fábio, eu gosto de olhar para com quem eu falo, deixar bem claro que eu sou uma pessoa íntegra e não admito ser colocada junto com um grupo em que o senhor chama de comprados e corruptos. Se o senhor quer fazer isso, dê nome às pessoas. Porque nessa casa aqui tem muita gente honrada e eu me incluo dentre elas. Então, também acho que o senhor foi muito infeliz nessa sua entrevista. Não sei qual é o seu interesse com ela, mas, de minha parte, pode verificar o que quiser e pode trazer para aqui, mostrar aqui, se eu tiver cometido algum ilícito. Pode trazer e mostrar aqui. Então, esta vereadora aqui realmente se sentiu ofendida com o que foi colocado ali, e não só pela minha pessoa, pela casa a qual eu tenho
venho fazendo parte. Como líder, vereador Aldir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor presidente, em primeiro lugar quero parabenizar Vossa Excelência pela a escolha das pessoas para ocupar cargos aqui nesta casa. Vereador Ninfo teve o sucesso que teve porque soube se assessorar. O sucesso não é do Ninfo, é a capacidade que ele teve de articular e ter boas pessoas ao lado dele. Assim também, quando nós comandamos uma instituição, também nos devemos cercar de boas pessoas, de grande conhecimento. E aqui, senhor presidente, quando Vossa Excelência decidiu escolher um funcionário público desta casa para ser o diretor desta casa, foi um gesto de reconhecimento pelo trabalho que os nossos servidores têm. E mais ainda, senhor presidente, eu estou aqui há 30 anos, passei por vários presidentes. Já tivemos funcionários da casa efetivo que eram diretores, mas nunca tivemos uma união tão grande dos servidores em torno, doutora Daniela, de um diretor. E não devemos levar isso, senhores vereadores, como se fosse criado aqui um grupo, certo? Que vai dominar a casa. Os servidores não são assim. Então, quero também dizer que pela primeira vez, senhores vereadores, da história desta casa, nós tivemos praticamente uma unanimidade em que servidores... Isso é histórico, quando os servidores da casa, não só... Porque quando nós citamos servidores aqui, tem que ficar compreendido que não são os servidores concursados, não, são os terceirizados, são todos os comissionados, todos são servidores. E quero dizer que este grupo que quer que o doutor Hélio permaneça na casa, é um grupo que quer o melhor da casa. Nós passamos, os funcionários é que vão contar a história, eles são a história viva, e tivemos o exemplo da bonita mensagem, da bonita homenagem que o senhor, através da sua assessoria, proporcionou ao funcionário Carlinhos. E quero dizer, senhor presidente, que o doutor Hélio é uma pessoa compreensiva, imparcial, e que não querem fazer lobby, porque esse tempo ele sabe que o lobby já passou. Não é verdade? Antigamente se tinha muito lobby, não fizeram lá os policiais, agora não querem um lobby, vereador Ninfo. Estão lá gritando, né? Se for feito assim, nenhuma reforma vai passar, nada vai passar. O lobby que eles querem, que os funcionários querem, com o Carlos na direção desta casa, que nem precisava despedir, porque o senhor já o convidou, é o lobby da qualidade que esta casa tem que ter. Não podemos mais, senhor presidente, para concluir, vereador. Para concluir, uma casa que está caindo aos pedaços, reforma aqui, reforma lá, porque isso tem que ser feita a manutenção. Quando uma internet não funciona, hoje não tem internet, não pode nem imprimir, a minha agenda e os projetos nem puderam ser passados. Ora, nós não podemos mais conviver com isso. Nós temos o dinheiro para manter a casa, mas o outro presidente preferia dar para o prefeito e deixar a sua casa cair. Conclui, vereador Aldir. Então, senhor presidente, quero parabenizar os funcionários e não levamos isso como um lobby dos funcionários, mas o lobby, sim,
no sentido positivo de querer o melhor da casa. Obrigado, senhor presidente, Obrigado. mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, vereador. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em sua redação final, o projeto de lei complementar 61/2017, que é de autoria do vereador Natanael Jordão, que inclui no parágrafo 4º do artigo 38, que inclui no parágrafo 1º do parágrafo 2º no artigo 154 da lei complementar, número 84, de 12 de janeiro de 2000, o Código de Postura do Município de Joinville, regulamentando a apresentação artística de ruas nos logradouros públicos terminais de ônibus do município de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado. Segue o autógrafo de lei para a sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, o projeto de lei ordinária 418/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que autoriza o Poder Público Municipal permitir utilizar pessoas com veículo e equipamento público realização de serviços em favor de particulares atingidos por fenômenos naturais, tais como cheias, enxurradas, vendavais, assoreamentos, quedas de árvore, deslizamento de terra, entre outros, que assim possam ser caracterizados. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado. Segue o autógrafo de lei ou sanção ou veto do prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Uma questão de ordem, o vereador Jaime Evaristo. Segunda votação, não tem discussão, vereador. Uma questão de ordem. Como líder, vereador. Presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presente, internautas, telespectador da TV Câmara. Eu não podia deixar, senhor presidente, que esse é a segunda votação, daí não tem discussão, por isso eu pedi questão de ordem. Referente a esse projeto, que eu quero mais uma vez agradecer a vossas excelências, que daqui ele vai para o Executivo, para que o Executivo possa sancionar esse projeto. Eu acredito, a sensibilidade do nosso prefeito de poder sancionar. Esse projeto trata hoje, a realidade de hoje, e com esse projeto, qual será a mudança? Por exemplo, qualquer fenômeno naturais, por exemplo, um deslizamento, uma enchente que derrubou o muro, caiu a terra atrás da tua propriedade, uma queda de árvore, qualquer coisa que aconteça, um raio que atinja a tua casa, hoje. Mas isso aqui foi aprovado como muda. A Defesa Civil vai no local, faz o seu laudo, mas toda a retirada do entulho, aquela queda de árvore, tudo que vier a acontecer nesses fenômenos naturais, quem é o responsável de tirar isso ali é o proprietário. A prefeitura não pode botar nenhum equipamento. Se cair o muro, o proprietário que tem que fazer, tem que tirar o entulho. Com esse projeto, senhores e senhoras vereadoras, Distrito Público, você que está na internet, você que está agora acompanhando a TV Câmara, esse projeto foi aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras, senhor presidente, e vai para o Executivo para ele sancionar. O projeto vai permitir, autorizar o Executivo a disponibilizar a máquina, porque não é qualquer um que tem dinheiro para pagar uma máquina hoje. Um caminhão,
para poder tirar aquele entulho, tirar tudo aquilo que ocorreu naqueles fenômenos naturais, aquela calamidade, que é o sofrimento que aquela família passa quando perde algumas coisas. Então esse projeto, eu não podia deixar de vir à tribuna, senhor presidente, e exaltar os grandes projetos e trabalho que os senhores vereadores realizam para a sociedade. Muitos criticam e falam de formas que muitas vezes não podemos aceitar, mas essa casa tem honrado com seus técnicos, servidores e cada um dos seus vereadores que leva a sério projeto como esse e outros mais, porque hoje uma queda de árvore, sabe quanto é que custa para tirar a árvore? Tem famílias que não têm como pagar R$200, R$300. Uma queda, um deslizamento de terra, quanto é que custa uma máquina para tirar aquela terra? Quanto custa? Muito dinheiro e não tem. Além de ter que pagar, ainda tem que reconstruir a sua morada, o seu muro, ainda tem que reconstruir a sua casa. Com esse projeto, a prefeitura vai poder botar equipamentos e mão de obra para poder atender aquela família, aquele pai trabalhador, aquela família que precisa. Não teve culpa se foi algo da natureza. Não teve culpa se o enchente derrubou o seu muro. Não teve culpa que caiu uma árvore em cima da sua casa. Não teve culpa do deslizamento da terra. E ter dinheiro ainda para pagar é o mínimo que o executivo pode dar para aquela família o senhor pode que concluir, mantém, como diz assim, todos os nossos salários, que é o povo que paga. Nós somos empregado do povo. Lá numa empresa, se tu não trabalha, tu paga final de semana. O povo que paga você. Se você não trabalhar, não merece receber. Estamos aqui porque somos empregados do povo. Senão não estaríamos aqui. Se representamos o povo, estamos dignos do salário de trabalhar o mês, temos que receber o salário integral. Nada é justiça isso. Agora, se não trabalhamos, devolvemos tudo, porque quem paga é o povo. Qual a sua parte, vereador? Rapidinho. Vereador, só não para tem concluir. parte, né? Vou conceder 1 minuto só, mas não tem essa parte, tá? Obrigado. Tá certo. Vereador Leo. Muito rapidamente, apenas para parabenizar o nobre vereador Jaime Evaristo por esse projeto. Obrigado. De grande sensibilidade, sobretudo na diversidade, uma condição que muitas famílias, às vezes, nos procuram e a gente acaba apenas orientando que é impossível, né? Sem um projeto como esse seu, por força de lei de impedimento, os equipamentos públicos não podem estar adentrando no terreno, numa área particular, para resolver o problema, tal qual o senhor falou, de um desmoronamento, de um muro que cai, de uma árvore. Então, parabéns por esse projeto. Obrigado, parabéns a todos nós, vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei complementar número 50/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, que altera a redação do inciso e acrescenta, no parágrafo 2º, o artigo 146 da lei complementar, número 84, de 12 de janeiro de 2000, a fim de possibilitar a permanência temporária colmeias e abelhas com ferrão em imóveis dentro do perímetro urbano do município de Joinville e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado, segue para autógrafo de lei ou sanção ou veto do senhor prefeito conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em sua redação final, o projeto de resolução número 11/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, que institui o título de Medalha Entidade Amiga da Reciclagem, a ser concedida às pessoas jurídicas cedidas no município de Joinville, que especifica. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Aprovado, segue para autógrafo de lei ou sanção do veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Uma questão de ordem, vereador Richard. Desculpa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na condição de humilde vereador que sou nessa casa, fico feliz por ter conquistado o apoio da maioria absoluta desta casa na comissão especial, que de uma maneira muito importante faz a Câmara de Vereadores de Joinville, em que pese a Constituição Federal trazer a determinação da segurança pública é dever do Estado, mas no direito da responsabilidade de todos conseguir, na retórica, convencer a cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes a importância que tem essa comissão especial, que convoco amanhã para a primeira reunião e dali rapidamente agendarmos a primeira visita no Presídio Regional de Joinville, dada a importância que tem a segregação naquele local, que já não dá mais. Convoco amanhã para as 14 horas, na sala das comissões, o vereador Fábio D'Alonso, PSD, vereadora Tânia Larson, do Solidariedade, o vereador Natanael Jordão, do PSDB, e o vereador Wilson Paraíba, e esse vereador que vos fala. Obrigado, presidente. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Senhoras vereadoras e vereadores, coloco em votação um requerimento de prioridade para a votação em bloco das moções que parabenizam e aplaudem pessoas e entidades, a fim de evitar a perda do objeto, dado o transcurso do prazo de protocolo. Em discussão, requerimento. Em votação, os que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado. Estamos, então, agora à apreciação das moções. Moção número 77/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, parabeniza o ex-senador Paulo Bauer, que tomou posse no cargo de secretário especial da Casa Civil da Presidência da República para o Senado Federal, cargo de extrema relevância para o governo federal. Em discussão? Não havendo em votação, se concordar pelo menos com instância, está aprovada. Moção número 80/2019, de autoria da vereadora Iracema Bento, que parabeniza o Nicos Restaurante pelos 27 anos de existência e aplaude o senhor Aldenir Carneiro pelos relevantes serviços prestados no sindicalismo da categoria e também na atuação do restaurante, que muito honra o município de Joinville e tamanha contribuição histórica e econômica. Em discussão? Não havendo em... Vereador Iracema, quer discutir? Na tribuna? Ah, não? Ok. Então, em votação, se concordar pela mesma discussão, está aprovada. Moção número 81/2019, de autoria da vereadora Iracema Bento, que parabeniza o Alto Posto Felipe pelos 29 anos de serviços prestados, reconhecendo a valorosa contribuição para o desenvolvimento do município deste estabelecimento, principalmente no bairro Boa Vista. Em discussão. Não havendo em votação, concordar e permanecer como estão, está aprovado. Moção número 88/2019, do vereador Odir Nunes, que parabeniza a guarnição da Polícia Militar de Joinville, o 8º Batalhão de Polícia Militar, que abordou e reagiu prontamente ao assalto no estabelecimento na rua Antônio Jorge Cecim, no bairro Aventureiro, na data de 5 de março de 2019. Em discussão. Havendo em votação,
Está aprovada. Moção número 98/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso. Parabeniza o tenente-coronel PM Luiz André Penha Viana de Oliveira pelos brilhantes serviços prestados à comunidade joinvilense como comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar. Em discussão. Não havendo em votação, está aprovado. Moção número 100/2019, de autoria da vereadora Tânia Larson, parabeniza a Escola de Educação Básica Gustavo Augusto Gonzaga, localizada no bairro Saguaçu, pelos seus 40 anos de próspera atividade no município. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Moção número 104/2019, de autoria do vereador Odir Nunes. Parabeniza a senhora Tânia Eberhard, que exerceu excelente trabalho na direção do Hospital Regional de Joinville. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Moção número 106/2019, de autoria da vereadora Iracema Bento, que parabeniza o padre Jorge Luiz da Silva, popularmente conhecido como Padre Jorjão, pelos 58 anos de vida repletos de dedicação e amor ao próximo, e também aplaude o relevante trabalho que realiza na paróquia São José Operário, sendo uma referência para toda a comunidade joinvilense. Em discussão? Vereadora Iracema, quer discutir? Passa a palavra à vereadora Iracema Bento. Iracema do Retalho, como prefere. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras e a Câmara aqui presente. Eu fiz essa moção para o padre Jorjão. O nome dele é Padre Jorge, mas o apelido dele é Padre Jorjão. O Padre Jorjão não tem palavras pelo trabalho que ele faz com os necessitados. Ele é um homem que ele diz que nesse mundo, nesse nosso Brasil, é proibido as pessoas passar fome. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Quando ele pega o trabalho dele, a gente sente que o trabalho dele é por amor. É um trabalho do fundo do coração. Muitas pessoas falam, não vou naquela missa que o padre Jorjão pede. Mas o padre Jorjão não pede para ele. O padre Jorjão, ele tem o dom de pedir para o seu povo. Um homem que quando chega fim do ano, eu não vou dizer quantos milhares de cesta básica que ele consegue reunir. Por quê? Porque ele é um homem que se preocupa com os necessitados. Ele se ocupa com os migrantes. Eu todo ano vou lá e diz, quem é da igreja do Iririu, a Iracema, então dá 30, 40 cesta básica para ela. Porque ele sabe para onde vai. Ele já conhece o meu trabalho. Então eu queria dizer que ele mereceria muito mais do que isso. Eu quero dizer que essa moção que eu estou fazendo é do fundo do coração. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero parabenizar todos aqueles que estão recebendo as moções, aonde nós fizemos um agradecimento, parabenizamos pelo belo trabalho. Mas eu quero dizer, vereadora Ana Rita, o padre Jorjão, em 90, eu o conheci. Com a sua mãezinha, ele ia lá na Secretaria do Bem-Estar Social para pedir ajuda para as famílias carentes. Então, o padre Jorjão, Deus deu esse dom. Ele disse, eu não peço para mim, eu peço para aqueles necessitados. Mas queria aqui fazer uma deferência, vereador Facchini, especial a uma moção que nós apresentamos, que é a moção parabenizando a sempre vereadora desta casa
grande pessoa que transformou esta cidade, que ocupou vários cargos na administração pública, que é a sempre vereadora Tânia Eberhard. Vereador Paraíba, quando cheguei jovem na Secretaria de Desenvolvimento Social, lá estava a Tânia. E naquela época existia uma disputa, o PMDB tinha perdido a eleição. E aí, sabe, quando chega Dr. Jalmeida o poder, eles querem tirar todos. É por isso que esse país vai mal, porque os bons devem ficar. E quando fui convidado pelo prefeito Luiz Gomes para assumir a Secretaria do Bem-Estar, eu disse: prefeito, o meu cargo pertence ao senhor. Agora, os cargos lá da Secretaria a mim pertencem. Nessa condição, vereador Ninfo, eu vou aceitar. Ele disse: Odir, a secretaria é sua. Cheguei lá, queriam que eu demitisse todos, o vereador Facchini é testemunha disso, porque lá estavam aquelas pessoas, as assistentes sociais, estava lá o Pedro Alacon, estava lá a esposa do Pedro Alacon, a Tânia, esse pessoal tudo mas da esquerda boa, que eles tinham o objetivo. E sabe o que eu fiz, vereador Ninfo? Eu tirei eles do cargo? Não, muito pelo contrário. Me façam um projeto e vão atrás de vocês viabilizar o projeto que vocês queiram que seja executado. A Márcia Alacon viajou muitas vezes para Brasília, o Pedro Alacon, a Tânia, vão atrás de dinheiro. Vejo as fontes. Resultado que eu poderia ficar aqui mais de uma hora dizendo o que foi feito. A Tânia foi secretária e quando eu saí de lá eu indiquei a Tânia e o Luiz Gomes disse: a Tânia vai ficar lá, vereador. Eu diria, ela era do MDB. Nós aproveitamos as ideias deles, que transformamos. Então, a Tânia foi vereadora desta casa, foi secretária do Bem-Estar Social, diretora do Hospital São José, secretária da Saúde, secretária do Estado da Saúde e, por fim, foi secretária, foi presidente ou diretora do Hospital Regional. Veja, uma pessoa maravilhosa, não é porque é da minha região, não é porque é da nossa região, vereador Fábio D'Alonso, mas era uma pessoa que tem a competência. Então, nada mais justo, vereadora Rita e vereador James, que conviveu nesta casa, com ela, de a gente prestar essa justa homenagem pelo grande trabalho que a Tânia Eberhard fez por esta cidade, os CIs e tantas outras ações que a Tânia fez. Tânia, meus parabéns, a cidade de Joinville deve a você. Lamentável que passaram a perna na Tânia quando ela era para ser a vice do Luiz Henrique, porque com certeza seria uma grande vice. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Odir. Então, em votação, a moção número 106/2019 está aprovada. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de julho de 2019, quarta-feira, às 17 horas, no plenário desta casa. Tenham todos um bom retorno às suas casas.